Bom dia, queridos, bom dia, amados. Hoje, 30 de agosto, nós estamos reunidos para celebrarmos, através desse culto ao Senhor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto Ele tem realizado em nosso favor. E quando falo em nosso favor, me refiro à história dessa igreja, uma história que teve início há 54 anos atrás, 27 de agosto de 1966, nascia neste bairro, neste local, a Igreja Batista Lírio dos Vales. Ao longo desses 54 anos de história, Deus nos tem conduzido de maneira muito especial, valendo-se de homens, de servos dele, que caminharam conduzindo esse ministério, conduzindo este rebanho e igreja dentro do tempo do Senhor, para o tempo que o Senhor os havia escolhido e determinado. E chegamos aqui, 54 anos depois, olhando pelo retrovisor da nossa história e dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. Ao longo desses 54 anos de história, através dos ministérios que o Senhor plantou neste lugar, nós chegamos a um tempo em que só nos resta efetivamente agradecer a Deus num culto em que, a despeito de toda a crise que cerca o mundo na pandemia em que vivemos, depois de, uma dificuldade de congregar por mais de 120 dias, quase 150 dias, o Senhor nos possibilita estarmos nesse dia, nesse momento, expressando, reconhecendo o que Ele tem feito por nós. Por isso caminhamos, olhando para Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso caminhamos, reconhecendo a nossa condição de servos que não fazem nada mais do que lhes é devido fazer. E ao final de tudo, como o Senhor ainda nos ensinou, nos considerarmos servos inúteis. Por quê? Porque pela graça fomos salvos, pela graça fomos alcançados. Não somos merecedores de tamanho amor, mas Ele nos amou sendo nós ainda míseros pecadores. Nos amou, nos deu oportunidade de reconciliação com Ele mesmo, nos deu uma perspectiva de vida, e vida plena, através da vida e morte com ressurreição de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o cabeça dessa igreja, que é a razão de estarmos aqui, porque o apóstolo Paulo nos ensina que se nós esperamos por esse Jesus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas nós não esperamos por este Jesus apenas para esta vida. Nós estamos caminhando com um Jesus que é o Senhor da nossa história. Uma história que não será interrompida quando deixarmos de respirar. É o Senhor da nossa história. Uma história que se eterniza quando reconhecemos que Ele morreu na cruz no nosso lugar. Você está convidado a celebrar este Senhor conosco, a glorificar este Jesus conosco, a expressar com toda a sua gratidão a sua adoração pelo que Ele fez, está fazendo e há de fazer entre nós. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor por esses 54 anos.
de caminhada. Eu quero ler um texto com vocês e convido-os a abrirem aí suas Bíblias, convido-os a acessarem seus celulares através do aplicativo, e temos aí o texto do Salmo 103, quando Davi expressa sua gratidão e desafia a sua alma a louvar, a engrandecer o Senhor. Do versículo 1 ao versículo 8, eu gostaria de ler esse texto com os amados. Salmo 103, do verso 1 ao 8, lemos então assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. É esse Deus, é a Ele que estamos voltados neste dia tão especial. É Ele a razão deste culto. Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Ele quem resgatou a minha, a sua vida da perdição, e algumas versões diz da cova, livrando-nos da habitação dos mortos, do Hades eterno, tirando-nos da nossa miserável condição, do caos em que nos encontrávamos, e transportando-nos para o reino do seu maravilhoso amor. Como disse o apóstolo, é a Ele que estamos tributando nesta manhã toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, por conta do que Ele tem feito, da maneira que Ele tem nos conduzido. Eu gostaria de orar com vocês e, junto com vocês, expressar aqui a nossa alegria, junto com vocês, dizer: obrigado, Senhor, muito obrigado. Ó Deus, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome, nós reconhecemos, ó Deus, que somente ao Senhor pertence toda a honra, pertence todo louvor e glória, pela história dessa igreja, pela história dos seus 54 anos. Ao Senhor somente queremos render graças e louvor. Ao Senhor somente nos dobramos e curvamos agora, reconhecendo-o como o dono das nossas vidas e história. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida de cada servo teu, cada homem que o Senhor levantou para conduzir este rebanho durante esses 54 anos. Obrigado. Obrigado, Deus, por cada servo que o Senhor plantou nesse lugar, na condição de cooperador, na condição de ovelha, que junto com os seus pastores fizeram e têm feito essa história, estabelecidos pela tua boa e poderosa mão. Não nos deixe, Senhor, esquecer de nenhum dos teus feitos. Como Davi diz
dizia a sua alma: bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. São inúmeros, são incontáveis, são indizíveis os feitos do Senhor em favor do teu povo neste lugar ao longo desses 54 anos. Mais de 5 décadas de história desfrutando do cuidado e do favor do Senhor. Obrigado pelos homens, pelas mulheres que foram, ó Deus, levantados pelo Senhor e lideraram nesse lugar, e estão ainda hoje liderando nesse lugar, trabalhando, empenhados para que o teu reino avance. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que o Senhor já os tem consigo. Obrigado por aqueles que o Senhor mantém nesse lugar com a visão do reino, compromissados com o reino. Obrigado, Deus. Nós queremos que esse culto te seja agradável. Fala aos nossos corações através de cada ato dele. Fala, ó Deus, através da tua palavra ministrada pelo pastor Diego Bravin. Fala, ó Deus, através da palavra ministrada, através das músicas do teu servo Carlos Sider. Que nós sejamos alcançados e visitados pela doce e inconfundível presença do teu Espírito Santo. Estamos aqui e queremos e precisamos ouvir a tua voz nesse dia tão especial. Portanto, Deus, fala, instrua, exorta, encoraja, dá ânimo ao teu povo, para que, empenhado, esforçado nesse compromisso com o Senhor, trabalhe para mais 54, para mais 60, para mais 70, para o tempo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, no nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas informações que entendo serem importantes para nós nesse instante, e gostaria de começar lembrando aos irmãos que o culto de logo mais também será online, e todos nós devemos estar atentos ao horário, sensíveis e compromissados para as 19 horas estarmos juntos no culto de logo mais à noite. Quero lembrá-los também, e de uma maneira muito especial, falando àqueles irmãos que estão aí na faixa etária dos 13 aos 59 anos, sem nenhuma comorbidade, sem nenhum sinal de resfriado ou de qualquer outro processo de saúde que comprometa a sua estada conosco. Venha para cá no próximo domingo, dia 6 de setembro. Venha para cá participar da abertura da campanha de missões nacionais conosco. Domingo pela manhã, no próximo domingo, abriremos a nossa campanha de missões nacionais. Missões nacionais que esse ano tem como tema a orientação da junta, porque Ele me amou, com base em 1 João 4,19. Então, domingo que vem, se você está aí em condições de saúde, se você pode, não fique em casa, venha para cá. Nós temos aqui 70 lugares reservados. Há aqui 70 vagas para você ocupar um desses lugares e conosco adorar ao Senhor, abrindo a campanha de missões nacionais no próximo domingo às 9 horas da manhã. O culto da noite seguirá
online, como tem sido, às 19 horas, tá bom? E é importante também destacar aqui que estamos caminhando com o compromisso do nosso retiro de casais. O nosso retiro de casais acontecerá nos moldes 2020 e 2021. Por quê? Ele será de 21 a 24 de janeiro, em razão de todo esse processo que estamos enfrentando da pandemia. O hotel contactou-nos e fez a sugestão desta data, e entendemos que seria de bom ouvido fazer realmente essa mudança, até porque as eleições esse ano, por conta também da pandemia, foram transferidas para o dia do nosso retiro, e aí estava tudo comprometido. Então o retiro de casais tem o formato 2020 e 2021, excepcionalmente nesse momento, e será de 21 a 24 de janeiro, de 21 para 22, 22 para 23, e estaremos retornando, não é, no dia 24, 21 não, desculpe, 22 a 24 de janeiro, estaremos retornando no domingo, dia 24 de janeiro. Nossos preletores, Catito e Dagui, orem por eles e orem por todos os casais. Vamos manter os nossos pagamentos em dia, a fim de que não tenhamos nenhuma dificuldade maior para a realização do nosso retiro deste ano. Então ore, interceda pelos preletores e pelos casais que estarão ali conosco, que o Senhor tem separado para estarem conosco no Hotel Fazenda Recanto das Hortênsias. Também gostaria de aproveitar esse instante e lembrá-los do nosso compromisso através da beneficência. Nós precisamos, na beneficência hoje, de leite em pó, massas em geral, macarrão, me refiro especialmente a macarrão, farinha, fubá, álcool, o álcool A70 em gel, aquele álcool para higienização das mãos, papel higiênico, de preferência, pacotes com 4 unidades. Não adianta comprar pacote com 12, com 16, porque a gente tem que rasgar e colocar esses pacotes e embalar também para mandar para as famílias que socorremos. Então, preferência um pacote com 4 unidades e também sabão em barra e detergente. Esses são itens de maior necessidade. Graças a Deus, hoje não precisamos nem de arroz, nem de feijão, nem de óleo de soja, nem de biscoito, tudo isso já temos bastante, nem de sabonete, não precisamos. Os itens que o pastor mencionou há pouco são hoje de extrema urgência e necessidade. Quais são, pastor? Repetindo: leite em pó, macarrão, farinha, fubá, álcool A70, papel higiênico, sabão em barra e detergente. Essas são algumas informações que eu queria compartilhar com vocês, dividir com vocês. Nós vamos agora louvar ao Senhor com uma canção especial, e enquanto louvamos ao Senhor, teremos o privilégio de devolver, de consagrar os dízimos e ofertas. Você poderá fazer isto. Você tem aí na tela da sua TV, você tem aí na tela do seu celular, passando para você o banco da igreja, que é o Santander, a conta da igreja, o CNPJ da igreja, e você pode cooperar, você pode adorar ao Senhor do aplicativo, ouvindo aqui na igreja, conforme sua preferência. O irmão Oswaldo está aqui de segunda a sábado, de 9 às 14 horas, 9 da manhã às 14 horas, para recepcionar você. Você acessará o templo, consagrando os gêneros, depositando aqui, consagrando os seus dízimos e ofertas ao Senhor, no seu a sós com Deus, aqui no santuário, aqui na nave, conforme Deus tem te orientado a fazer. Vamos adorá-lo. Vamos glorificar o nome do Senhor. Ó, quão lindo esse nome é, expressando nossa gratidão. Graça e paz, queridos. Que bom podemos estar nesse momento louvando ao Senhor e declarando a adoração a Ele nesse momento de festa, nesse momento de alegria. 54 anos não é um ano, não é simplesmente um dia para o outro, mas é uma história que se concretiza dentro da Igreja Batista Lírio dos Vales.
E isso representa o quanto o Espírito Santo tem atravessado sobre as nossas vidas com seu poder e graça, para poder realmente levantar este lugar, para que seja um lugar de adoração, um lugar de evangelização, um lugar de amor e carinho entre os irmãos. E vamos festejar isso com alegria, louvando ao Senhor, declarando: ó quão lindo este nome é, porque Ele é merecido de toda a honra e toda a glória. Amém? Aleluia. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinar. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Poderoso esse nome é. poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome
poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse instante, consagrando os dízimos e ofertas. Eu vou pedir à irmã Arlete para nos dirigir nessa palavra de oração. Temos alguns motivos de gratidão, mas também alguns motivos de intercessão. Vamos agradecer a Deus, porque Ele está abençoando a irmã Iranice e o pastor Anderson com mais um ano de vida. Somos gratos a Deus pela vida desses amados, e o nosso desejo é que o Senhor os abençoe poderosamente, multiplicando essa data por muitos anos, dando o privilégio de crescermos juntos na presença dEle. Também agradecer a Deus a vida da Ludmila, que amanhã completa mais um ano de vida. Amanhã não, desculpe, hoje, o pastor Anderson e a irmã Iranice, sábado, ontem, e hoje, domingo, a irmã Ludmila. Então agradecer a Deus a vida desses amados. E temos como motivo de oração, de intercessão, vamos lembrar do irmão Saulo. Ele precisa das nossas orações. A irmã Rose está com a sua cirurgia marcada, como já anunciamos, para o dia 1º de outubro. Ela precisa do cuidado de Deus. Vamos lembrar em nossas orações do Wellington, irmão sanguíneo da irmã Mônica. Ele já teve alta da UTI, mas carece ainda dos cuidados de Deus. Da mesma forma, irmão Valdir, irmão Alberto, que se recuperam também em suas condições de saúde. A irmã Fabiana e seu esposo, o Anderson, irmã Angélica, são motivos pelos quais devemos também nos aproximar de Deus, rogando aí o cuidado e a misericórdia dele. Vamos acompanhar a irmã Arlete orando nesse instante, também consagrando os dízimos e ofertas. Pai querido, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, porque o Teu nome é lindo, meu Pai. O Teu nome é maravilhoso, meu Pai. Nós te louvamos e te glorificamos por tudo que Tu és. Muito obrigada por esse privilégio, essa oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui na Tua casa, diante da Tua face, Amém. meu Pai. Obrigado. Diante da Tua presença. Obrigado. Nós te agradecemos, meu Pai, por esse maravilhoso amor, por tão grande amor Tu tem para conosco. Verdade. Mesmo obrigado. nós não merecemos, Senhor Deus. Obrigada pelos Teus cuidados sobre nossas vidas. Obrigada, Amém. Senhor Deus, pelo Seu mimo, pelo Teu carinho sobre cada um dos Teus servos, meu Obrigado, Pai. Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, meu Pai. Tu já, Senhor Deus, ouviste cada pedido que foi mencionado aqui pelo pastor, Senhor. Que Tu possa socorrer as vidas, meu Pai. Amém, Jesus. Eu quero te agradecer pelos aniversariantes, meu Pai. Amém. Aniversário de vida conjugal, aniversário, Senhor, de nascimento. Verdade. Muito verdade, obrigada Obrigado, pelo Deus. mais uma dádiva, meu Pai, que Tu concedeu aos Teus servos. Verdade, Obrigada Senhor. porque Tu tem restaurado as nossas vidas, as Verdade. nossas saúdes, meu Verdade, Pai. obrigado. Obrigada por aqueles que estão precisando do Teu socorro. A irmã Rose, que precisa dos Teus cuidados, Amém. da cirurgia que Amém, vai ter que ser Jesus. feita. Mas que Tu possa estar no controle e no comando de todas as coisas, Amém. meu Pai. Amém. Visite, meu Pai, o irmão Saulo, a irmã Amém. Fátima, meu Renova Pai. as forças O dos irmão seus servos, Valdir, Senhor. meu Pai. Cada Amém. vida, cada servo Teu que carece do Teu socorro. Amém. Tu conhece Amém. as necessidades. Tu conhece, Senhor Deus, as preocupações, as dificuldades, meu Pai. Verdade, Tu conhece todas as coisas, meu Senhor da glória. Abençoa a Tua igreja reunida em Teu nome. Amém. Aqueles que estão Amém, em casa, Jesus. meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um. Obrigada, Amém. Senhor Deus, Amém, pela vida do Senhor. nosso pastor, que tem sido um instrumento nas misericórdia, Tuas Deus, de mãos nossas vidas. para transmitir, Senhor Deus, a Tua Deus, palavra Deus. para os nossos corações, meu Abençoa, Pai. Senhor. Ó Senhor, muito obrigada pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas no Teu altar. Amém. Obrigada Obrigado, pelos Deus. alimentos que foram trazidos, meu Pai. Amém. Para, Amém, meu Pai, Jesus. suprir a necessidade daqueles, meu Pai, que estão carentes, É Jesus. verdade, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos ser, Senhor Deus, despertado. Que nós possamos, Senhor Deus, ter em consciência Amém, que Jesus. precisamos ajudar, Senhor Deus. Porque Verdade. nós somos ajudados também. É verdade, De Senhor. qualquer forma, nós temos a Tua ajuda, meu É verdade, Deus. Fica conosco, Fica, meu Senhor. Senhor. Permaneça neste culto, Amém. meu Pai. Amém, Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. Amém. Senhor, aceita a nossa adoração. Amém,
Amém, Muito Jesus. obrigada por tudo. É a oração que eu te faço, Senhor Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Muito bem, queridos. É com muita alegria que nós, a partir desse instante, ouviremos dois homens de Deus. Um louvando com aquilo que Deus tem dado a ele de mais especial, acrescentando a ele ao longo dos anos, aperfeiçoando, inspirando através das suas canções para abençoar tantas vidas, como as nossas têm sido. Carlos Sider é um grande amigo, um irmão em Cristo, um servo do Senhor. Ele louvará o Senhor com algumas canções, ele estará diante do Senhor e engrandecendo o nome do Senhor com as músicas que o Senhor separou para esse momento nosso. E a seguir, o pastor Diego Bravin, secretário executivo do Espírito Santo, do Campo Capixaba, é o nosso preletor para essa ocasião tão especial. É uma alegria enorme ter a participação desses queridos, desses amados. A nossa oração é que o Senhor os continue abençoando sobremaneira, abençoando suas famílias. Carlos Sider, o nosso abraço, a esposa, pessoa muito amada por nós também, por essa igreja. E pastor Bravin, desde já agradecemos a sua disponibilidade, o seu carinho conosco e o nosso abraço também à sua preciosa família. Vamos, a partir de agora, adorar ao Senhor e pedir ao Senhor que fale conosco. Até agora Ele nos ouviu. Como digo sempre, agora é hora de ouvir a voz de Deus. Ouvir através da música e através da palavra ministrada. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente nesse tempo. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. A voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, o desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.
És Deus de força, és Deus de glória, tens o controle de tudo aqui. És Deus eterno, justo e amoroso, tens dado a paz ao meu viver. Te louvarei, meu Deus, pois és santo, és tremendo. Te louvarei, meu Rei, pelo Deus que és pra mim. Meu coração quer louvar, te cultuar, te exaltar. Quero em gratidão te elogiar. És Deus supremo, és verdadeiro, não há limites no teu poder, que são palavras que este homem cante, insuficientes para te descrever. Eu louvarei, meu Deus, pois és santo, és tremendo. Te louvarei, meu Rei, pelo Deus que és pra mim. Meu coração quer louvar, te cultuar, te exaltar. Quero em gratidão te elogiar, pois eu bem sei que és Deus que salva, és Deus que ampara, és Deus de amor. Te louvarei, meu Deus, pois és santo, és tremendo. Te louvarei, meu Rei, pelo Deus que és pra mim. Meu coração quer louvar, te cultuar, te exaltar. Quero em gratidão te elogiar. Quero em gratidão te elogiar. Eu iria ter mais a dar e te entregar mais que este inconstante coração. Queria eu mais depender, melhor viver quando confiado em tua mão, porque vivo sempre assim. Em tuas mãos eu quero estar, só no teu poder, só no teu querer, acho a direção, acho paz e unção, e o que eu venha ter, e o que eu venha ser, sejam sempre teus, que eu viva a te agradar. Eu quero, meu, que faças teu melhor lugar do que minha errante inclinação. Meu coração que seja teu, em teu altar esteja eu em tua adoração, e que eu viva sempre assim. Em tuas mãos eu quero estar, só no teu poder, só no teu querer, acho a direção, acho
acho paz e unção, e o que eu venho a ter, e o que eu venho a ser, sejam sempre teus, que eu viva a te agradar. E o que eu venho a ser, só no teu querer, acho a direção, acho paz e unção, e o que eu venho a ser, e o que eu venho a ter, sejam sempre teus, que eu viva a te agradar. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. Ele é o Deus que fez a terra
todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem, e neste universo tem todo o poder. Eu sei que dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele, o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que esse Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, e seu poder os mortos pode levantar. Eu sei que faz que os cegos tenham vista, para que aleijados possam se andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com o seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele venceu a morte por sua cruz, me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Queridos irmãos da Igreja Batista Lírio dos Vales, que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de vocês. É um privilégio muito grande me dirigir a vocês nesse dia tão especial, alusivo aos 54 anos desta comunidade, onde a minha oração é que o Senhor da Igreja continue a abençoá-los, continuem firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Pastor Ebenezer, muito obrigado pela oportunidade de falar ao seu rebanho neste dia. Que o Senhor continue usando o irmão e a sua família para que este ministério continue apontando a que o reino de Deus é chegado para transformação de vidas. Queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muitas oportunidades. Oportunidades de reflexão acerca da nossa missão, acerca da nossa caminhada como igreja. E é interessante que esse tempo também nos leva a perceber o sentimento ou a sensação de fracasso que norteia ou que domina o coração e o ser de muita gente. É com frequência que ouvimos relatos de empresários que estão vivendo frustração nos seus negócios. É comum ouvirmos também irmãos nossos, quem sabe até alguns de nós, vivendo este mesmo sentimento de desânimo, de apatia, de frustração, em função a algumas situações que pareciam serem comuns a cada um de nós. E perdemos todo o domínio, perdemos toda a autonomia. Como é frustrante perceber que aquilo que fazíamos com frequência no nosso cotidiano, do qual tínhamos o domínio, como já disse, e não conseguimos mais fazer porque perdemos essa autonomia, perdemos o poderio, perdemos a direção. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse momento, baseado na palavra de Deus, que é a verdade, segundo o Evangelho de Jesus, na visão de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, eu quero compartilhar um texto que servirá para a nossa reflexão, onde o Espírito Santo de Deus tem algo a falar conosco nesse momento.
Diz assim o texto bíblico: e aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da areia da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faz agora o teu largo e lança novamente as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do barco para que outro fosse ajudá-los. E foram ambos ao barco ajudar, porque as redes já estavam indo a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, havia muita admiração. E apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão Pedro: de agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens. Versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo para seguir a Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos irmãos, esse é um texto muito conhecido por nós. É uma narrativa lida e relida a todo tempo. História que aprendemos desde a nossa infância, através de canções, através de ilustrações. O fato é que esta história, ou este contexto, traz ao nosso contexto de vida algumas lições muito importantes, das quais eu quero compartilhar com você. Por isso eu gostaria que você se atesse à palavra do Senhor. O Jesus que transforma o fracasso em uma bênção. Exatamente isto que acontece nesta história. Nós percebemos que estes homens, até então sócios anônimos, talvez a geração de pesca mais avançada, homens que foram criados em Cafarnaum, em um ambiente de pesca, que tinham o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, como o quintal da sua casa. Eu quero dizer que eles estavam em seu habitat comum, algo que era normal, algo que fazia parte do cotidiano destes homens. E em um determinado momento o texto faz um apontamento e um destaque interessante a nós, que estes homens saíram a pescar e quando retornaram da pesca não haviam apanhado nada. Imaginem agora o sentimento de frustração. Imaginem agora a decepção que estes homens estavam vivendo, porque nunca antes isso havia acontecido. Estes homens que conheciam os ventos, que conheciam a geografia do local, como eu disse, conheciam o mar da Galileia como a palma de sua mão, porque se tratava do seu habitat comum, de algo normal. Possivelmente era a geração mais avançada de pesca. Receberam talvez de seus antepassados a função e a experiência, mas agora se encontram em uma situação de desânimo, porque retornaram com as redes vazias. Eu não sei de que forma você que nos acompanha nesse momento está vivendo a sua vida. Talvez algumas pessoas estejam vivendo com as suas redes vazias. Quando puxam as redes e percebem que nada está dentro dessa rede, a sensação ou o sentimento é de vazio, é de apatia, é de tristeza, porque falta algo. Talvez esse fosse o sentimento que dominasse nesse exato momento o coração desses homens. Mas é interessante, eu quero trazer a você aqui um destaque no texto, ou o destaque principal desta história, é que Jesus aparece. A partir do verso 1, nós percebemos aqui nesta história que Jesus aparece. E quando Jesus aparece, ele muda toda a história.
Quando Jesus aparece, ele pode mudar todo o contexto da nossa vida. Talvez você esteja vivendo um contexto de vazio. Talvez você esteja vivendo um contexto de desânimo, de apatia, de cansaço e até mesmo de decepção. Porque compreende que não há mais o que fazer diante do quadro que você está vivendo. Mas agora nós encontramos um Jesus que aparece para mudar a história. E é interessante que ao aparecer, Jesus ele sempre traz uma solução. Ele nunca deixa alguém sem resposta. O seu silêncio quer dizer muitas coisas. Mas Jesus agora se posiciona, ele diz o seguinte: lancem novamente as redes ao mar. E é sobre este contexto, ou sobre esta fala, que eu quero aqui trazer alguns destaques, ou algumas lições que nos fazem compreender que o fracasso se torna ou pode se tornar uma bênção. Quando o fracasso se torna uma bênção? O fracasso se torna uma bênção quando somos obedientes ao Senhor Jesus. Percebam que agora Jesus dá uma ordem. Ele diz: lancem novamente as redes para pescar. Meus irmãos, nós estamos falando de um homem chamado Pedro, até então um sócio anônimo na pesca com os seus amigos, mas alguém que viria a se tornar um dos maiores pregadores do Evangelho e discípulos de Jesus. Pedro, reconhecido e destacado por vezes como um homem temperamental, como um homem rude em alguns momentos. Acredito eu que Pedro poderia dizer: Senhor, você não compreende nada de pesca. Você pode entender de marcenaria, você pode entender de algo profético sobre o reino de Deus, mas de pesca entendemos nós, porque fomos criados aqui. Nós sabemos o que estamos falando. Tentamos a noite toda e não pegamos nada. Nós não vamos fazer e não daremos ouvidos a um homem que não sabe o que está falando, porque não é um pescador. Mas percebam bem que a atitude de Pedro é totalmente contrária. Pedro, ele não tenta responder a Jesus desta forma que aqui relatei. Pedro agora diz o seguinte: sobre a tua palavra lançaremos as redes. E logo mais nós veremos o resultado da obediência. A obediência é a chave que move o coração de Deus. A obediência é a porta de entrada para o milagre. Foi por meio da obediência que Abraão foi reconhecido e alcançado pela promessa de Deus. Foi pela obediência que ele foi chamado de amigo de Deus, de pai da fé. Foi por meio da obediência que Abraão alcança o maior milagre. E através da sua descendência, da sua geração, da sua genealogia, é que chegamos até o Cristo vivo e ressurreto, a promessa de Deus para cada um de nós. É por meio desta promessa, meus irmãos, ou desta obediência, que Maria e Marta testificam do maior milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. É por meio da obediência que poderemos ver os céus abertos. Querido irmão, eu fico pensando ao ler esta história e ao destacar este primeiro ponto, na minha vida e na sua vida. Como nós tentamos refutar, contradizer, justificar a Jesus as nossas inquietações, as nossas frustrações, e como queremos, de forma egocêntrica, sermos dominadores e controladores da nossa vida e da nossa história. E estamos vendo nesse momento que não é por força, pela violência ou pelo nosso jeito, pela nossa intelectualidade, pela nossa capacidade, que conseguiremos transformar esse cenário, mas sim pela obediência ao Senhor Jesus. A obediência é a chave que abre a porta para um milagre.
A obediência pode transformar o fracasso em uma bênção. Percebamos agora que quando Pedro e seus amigos obedecem a Jesus, uma resposta muito clara agora vem até estes homens. O que aconteceu? Estes homens agora puxaram as redes, na verdade não conseguiam puxar porque estava muito pesada, precisaram de pedir ajuda para retirar a rede que estava indo a pique, se rompendo, quase rasgando, porque muitos eram os peixes. Talvez você que esteja com a rede vazia neste momento precise de exercitar a obediência para que a sensação de fracasso ou de frustração possa se tornar uma bênção para a sua vida, meu querido e amado irmão. E essa é a minha oração, esse é o meu desejo em nome de Jesus, que você seja abençoado pela palavra de Deus por meio da obediência. E tem uma outra coisa muito interessante. O milagre, ele vai até o tamanho que a sua fé alcança. Esta rede estava se rompendo, porque o limite do milagre estava condicionado à fé daqueles homens, não aquilo que Jesus poderia fazer, mas condicionado ao limite de fé. As redes estavam se rompendo, mas poderiam haver muitos mais peixes a serem pescados e trazidos por aquela rede e outras mais, mas o limite era aquele. A obediência é a chave que move o coração de Deus. A obediência pode transformar o fracasso em uma bênção. Mas vamos caminhar um pouco mais. O texto bíblico traz outros destaques. O que mais transforma ou pode transformar o fracasso em uma bênção? A experiência que estes homens têm com Jesus nos mostra que o fracasso se torna bênção a partir do momento que nos encontramos com Jesus de uma forma diferente. Ou, na verdade, o fracasso, ele pode revelar Jesus de uma forma diferente a nós, para que tudo isso se torne em bênção. O que eu estou querendo dizer a você neste momento? Olha só o que o texto bíblico está dizendo no capítulo 5, no versículo 5 do livro ou do Evangelho de Lucas. Pedro agora ele tem um diálogo com Jesus. E percebam bem a forma que ele se refere a Jesus. Ele diz o seguinte: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos novamente as redes. Eu quero trazer em destaque a primeira palavra utilizada por Pedro ao dirigir-se a Jesus. Ele diz mestre. Ele reconhece que Jesus era alguém capaz, com autoridade e que tinha todo o gabarito, todas as condições, todo o preparo para formar pessoas, para capacitar pessoas, para fazer discípulos, porque mestre nada mais é aquele ou quem faz discípulos. E Pedro reconhecia isso, talvez ele compreendia também que Jesus poderia ser um profeta, alguém que com toda a capacidade divina pudesse transformar um ambiente. Então essa era a experiência de Pedro até então. E eu quero afirmar mais uma vez, o fracasso pode se tornar bênção a partir do momento que abrimos a porta ou a possibilidade de nos encontrarmos com Jesus de uma forma diferente. Pedro agora tem uma experiência diferenciada, porque em meio ao caos, em meio ao fracasso aparente, em meio às frustrações e ao desânimo da vida, Jesus quer se revelar de uma forma diferente. Olha só o que acontece com Pedro nesse momento. Ele se encontra com Jesus, que ele chama de mestre. Jesus dá uma ordem, Pedro obedece essa ordem juntamente com seus amigos, e agora, meus irmãos, no versículo 8, o fracasso se torna bênção a partir do momento que damos a oportunidade de Jesus se revelar de uma forma diferente. Versículo 8. Vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, olha o que ele fala para Jesus, ou a palavra que ele utiliza para se referir a Jesus. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador.
Pedro agora ele não chama Jesus de mestre. Sabe por quê, meu irmão? Porque a experiência de Pedro agora é uma experiência diferente. Ele não apenas reconhece Jesus como aquele que tem a capacidade, a formação, a técnica, a espiritualidade para formar discípulos, para preparar pessoas. Agora ele chama Jesus de Senhor. Sabe por quê? Porque na história do povo de Deus, toda vez que os antepassados judeus se referiam ao Senhor ou a Javé, utilizavam-se da palavra Senhor em letra maiúscula, porque quando utilizavam essa palavra reconheciam que só havia um Senhor, um Deus, o Criador dos céus e da terra, e esse é o Deus de Israel. E agora Pedro tem a mesma experiência. Ele percebe que não estava diante de um profeta apenas. Ele percebe que não estava apenas diante de um mestre, mas ele percebe que estava diante do próprio Deus. O fracasso, a crise, as dificuldades podem revelar Jesus de uma forma diferente a cada um de nós. Querido e amado irmão, eu não sei o que você está vivendo nesse momento e como está a sua vida. Mas eu quero dizer que Jesus, ele deseja, ele quer se revelar de uma forma diferente para você. Ele quer se revelar como não apenas mestre, mas como Senhor. Senhor é aquele que cuida. Senhor é aquele que tem o domínio. Senhor é aquele que pode mudar o contexto e a história. Senhor é aquele que tem toda a autoridade e poderio sobre a humanidade, sobre o planeta, sobre a história. Pedro agora reconhece que ele não está diante apenas de um mestre, mas ele está diante do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Permita nesse momento que Jesus se revele de uma forma diferente a você. Ele quer fazer proezas e coisas grandiosas na sua vida. O fracasso se torna bênção quando somos obedientes. O fracasso pode se tornar uma bênção quando oportunizamos a Jesus revelar-se de uma forma diferente a nós. Mas em terceiro e em último lugar, o fracasso ele se torna bênção a partir do momento que temos um compromisso com o Senhor. O fracasso ou a frustração nos possibilita ou nos dá a oportunidade de uma reflexão e de gerar em nós um compromisso verdadeiro com o Senhor. E aí sim, somos abençoados. Capítulo 5, mais uma vez, versículo 11 e versículo 10. Jesus agora traz uma fala muito marcante a estes sócios anônimos que a partir desse momento se tornariam discípulos. Ele diz a Pedro, Tiago e a João: a partir de hoje, ou doravante em outras traduções, farei de vocês pescadores de homens. E o que me impressiona, meus irmãos e amigos, é a atitude destes homens. No versículo 11, nós encontramos aqui na narrativa do texto que eles arrastaram os seus barcos para a areia e deixaram tudo para seguir a Jesus. Olha que atitude, olha que ensinamento nós temos agora. É interessante que algumas pessoas, e até mesmo que estão dentro das nossas comunidades, costumam se valer de uma fala muito corriqueira no nosso vocabulário: eu não tenho tempo, eu preciso de resolver algumas coisas, eu não tenho condições neste momento de assumir um compromisso, eu não tenho condições de exercer tal função. Ou talvez alguns até dizem: eu sou simpático ao Evangelho. Eu conheço algumas pessoas que frequentam a Igreja Lírio dos Vales. Eu sou filho de membro. Eu sou casado com alguém que é membro dessa igreja. Eu gosto de ouvir louvores, mas ainda não é a hora. Eu não estou preparado. O que a sociedade vai pensar de mim? Ou talvez você já esteja dentro da comunidade
e tenha esta visão de que agora eu não posso, agora eu não vou fazer, eu não tenho como assumir um compromisso. Esses discípulos agora nos trazem uma grande lição. Eles deixaram tudo. E quando diz deixar tudo, não quer dizer apenas bens materiais. Isso quer dizer um sinal ou uma atitude de entregar-se totalmente para viver o evangelho verdadeiro e a seguir a Jesus. Sabe por quê, querido e amado irmão? Compromisso quer dizer renunciar, quer dizer esvaziar-se de si mesmo, para viver um compromisso, para viver de forma integral. Opa, eu não sou remunerado para viver integralmente. Muitos não são. Mas o Evangelho ou o Reino nos ensina a integralidade no serviço por meio do amor, o comprometimento e o exercício da vocação, por meio daquilo que cremos. Isso se chama fé. E a fé, ela gera compromisso, ela gera obediência. A minha oração neste dia é que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, encha a sua vida, que Ele possa inundar o seu ser, para que possamos, como igreja, a viver um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. Que a palavra de Deus, ela seja suficiente a você neste dia. Que a palavra de Deus, ela possa trazer transformação ao seu coração. Me permita, nesse momento, orar com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e permita que esta palavra traga transformações ao seu coração. Pai de amor e de imensa bondade, nós te damos graças pela tua palavra. Palavra que é o poder de Deus. Palavra que nos transforma. Palavra que nos edifica. Palavra que pode trazer ao homem salvação. Deus, eu quero colocar diante do Senhor os meus irmãos. Eu quero colocar a missão e a vocação desta igreja. Fortalece os meus irmãos para que esta comunidade continue anunciando que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Pai, ajuda-nos nesse tempo a termos de fato uma experiência transformadora, a vivermos em obediência, e que esta obediência ela venha gerar ao nosso coração um compromisso verdadeiro, a fim de que as nossas ações sejam dirigidas pelo Senhor Jesus, que não é somente mestre, mas Senhor das nossas vidas. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada família representada que ouve esta palavra neste dia. Que a tua palavra traga bênçãos, que a tua palavra transforme o fracasso em sucesso espiritual para a glória e para o louvor do nome de Jesus, a quem oramos hoje para todo sempre. Amém e amém. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor.
ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Senhor, és tão amoroso, pois teu amor é infinito. Tu nos ama cada dia mais e mais. Senhor, a ti suplico agora que tu nos enches com o teu poder. A ti queremos engrandecer, ó meu Jesus. Senhor, a ti nós somos gratos, pois tu nos deste a salvação. Quando